Fala, craque! O podcast que entra em campo com quem fez e faz história do futebol. Eu sou o Sérgio do Boccagi, sempre aqui ao meu lado o documentarista e amigo Carlos Cola, e vamos receber neste episódio, aqui no Estúdio Decola, um camisa 10 que fez história em um clube ao tirá-lo de um jejum de 21 anos sem título. Estou falando do Botafogo. Uma satisfação muito grande recebê-lo, Paulinho Criciúma. Faz exatamente 35 anos daquela conquista. Qual a primeira lembrança que te vem à mente? Emoção. Obrigado por estar aqui, pelo convite do Boccagi. Carlos, muito legal, parabéns pelo programa. E você conseguiu me fazer participar de um podcast, que é a primeira vez que eu faço. Também para a gente é uma emoção. Obrigado de coração. Amanhã fará, hoje, né? 35 anos daquele título inesquecível. Para mim, para toda a torcida do Botafogo. Muito legal. O que você lembra daquele título? Eu lembro do apito final, quando eu vi que tinha acabado tudo. Que era o reinício de uma grande festa. Jamais imaginaria que ficaria na história, nós, o grupo, como ficou. Depois de 35 anos, a gente está se reunindo ainda até hoje, trocando mensagens, telefonemas, o grupo, eu falo. E a torcida do Botafogo não esquece 89, né? E nos dá muito atenção, muito carinho. E jamais imaginaria que 35 anos depois eu estaria no Rio de Janeiro com você, que cobria o Botafogo, né, Carlos? E falando do título, e parece que é uma coisa tão recente, né? Parece que foi ontem. E é engraçado que a gente está falando de um campeonato estadual, né? Que hoje em dia já não tem tanta força, né? E é engraçado que até hoje, 35 anos depois, ainda está reverberando, né, esse campeonato que é estadual e que antigamente a gente dava muito valor a isso. Exatamente. Né? O campeonato estadual naquela época era muito valorizado, né? Hoje se apequenou, né? No Brasil todo, eu diria. Mas até hoje se falam, comentam, vivem, festejam como se fosse um título de campeonato brasileiro, né? E na época era, né? A rivalidade era muito forte. Muito forte. Ganhar isso em cima do Flamengo, que inclusive é meu time, deve ter tido um gostinho mais especial. O Flamengo é o time de maior torcida, o time que tem um espaço muito grande pelo tamanho que é, pela torcida que é, pelos craques que criou e pelos títulos que tem. Então, ganhar em cima do Flamengo, não tenha dúvida que é especial, sim. Né, Boccagi? Deve ser. Você era torcedor do Botafogo? Sempre fui, sempre fui. E é interessante, quando eu tinha 18 anos, 19 anos, eu estava no Criciúma, começando a carreira, já estava no profissional. O Botafogo quis me trazer para cá por empréstimo de 6 meses. Aí o Criciúma falou que empréstimo não, eu vendo. Aí o Botafogo não. Comprar, não. Empréstimo, se for bem, nós compramos. E depois eu tive que fazer todo um processo, ir para o América de São José do Rio Preto, ir para o Bangu, para depois vir para o Botafogo, quando poderia tive a possibilidade de vir quando eu tinha 18, 19 anos, né? Então passaram-se mais 5, 6, 7 anos para eu poder chegar no Botafogo. Mas eu sempre fui torcedor do Botafogo. Então, aí a gente fica pensando, né? É destino? Era hora? Você acredita em alguma coisa que fez com que você não tivesse vindo naquele momento e tivesse chegado ao Botafogo na hora certa? Eu acredito em destino. Eu acho que tudo está pré-traçado por uma força superior. Então, é o que você falou, Boccagi, não era hora. Não era hora, mas era destino de jogar no Botafogo. Então, não vi num momento que talvez não fosse bom, poderia chegar aqui jovem, com 18 anos, e não mostrar o futebol que depois me traria para o Botafogo, né? Então, eu acredito em destino, sim. E você começou no Criciúma? Comecei nas categorias de base do Criciúma, me profissionalizei no Criciúma e depois fui para o América de Rio Preto, São José do Rio Preto. E de lá já foi para o Bangu? Não. De lá eu vim para o Bangu. E o Marinho veio um ano antes. Marinho ponto direita, um jogador maravilhoso, fantástico, perfeito. Perfeito na acepção da palavra. Cabeceava, chutava com as duas pernas, uma de cada vez, né? Para não cair. Para não cair. E aí o Bangu, o treinador era o Moisés, né?
O Bangu foi fazer um... O Marinho, o Marinho me indicou para o Bangu. Ó, tem um meia lá que chegou de Santa Catarina, não sei o que, eu acho que serve para o Bangu. E aí o Bangu foi fazer uns jogos. O Bangu jogou contra o América de Rio Preto, lá em Rio Preto. Não sei se o jogo foi 2-1 ou foi 1-0. Eu sei que eu fiz um gol. Depois jogamos contra o Bangu de novo num torneio em Taquaritinga. 4 equipes. Aí eu também fui bem. Aí o Moisés, o Castor, não. Nos interessa. Aí foi lá e negociou. Mas primeiro o Marinho indicou, né? Depois... E você jogou com o Marinho? Joguei com o Marinho no América, um ano. Depois joguei com o Marinho no Bangu. Depois joguei com o Marinho no Botafogo. Viemos juntos no Botafogo, junto com o Mauro Galvão. Lá no Bangu, te deram o apelido de Criciúma? Não. Até então você era só Paulinho? Como é que era? Porque no América tinha o Paulinho Jaú, e eu fui para o América em troca do Paulinho Cascavel. Foi uma troca que o Criciúma e o América fizeram, né? E aí chegou mais um Paulinho. Então, às vezes falava o Paulinho, às vezes a imprensa falava o Paulinho Catarinense, mas não estava legal. Então era Paulinho. Eu não sei até hoje como aconteceu que quando eu estava indo para o Bangu, saiu uma nota de rodapé no jornal O Globo. Mas eu não tinha. Bangu está contratando Paulinho Criciúma. Não sei quem foi que inventou isso, não faço ideia. E ficou e foi ótimo, porque tem muita gente hoje que nem me chamam de Paulinho. Eu chego no Rio, o pessoal me chama de Criciúma. Criciúma. Os jornais, na época, até tinha manchete, né, Bocage? Só Criciúma. O pessoal botava Criciúma. E ficou muito legal, porque Criciúma, eu acho um nome forte, assim. É uma marca, né? Porque Paulinho está cheio. E eu achei legal, cara. Eu gostei muito, mas eu não sei quem foi que teve a ideia. Foi aqui do Rio, alguém que estava no Globo na época. Um repórter, né? Mas a ideia que eu descobri. É. Você falou do Bangu. Você lembra do Bangu? Lembro das boas histórias do Bangu. Eu ainda do peguei Moisés? a boa geração. Mas era um figuraço, uma figura humana, cômico, muito engraçado, ele estava na frente do seu tempo, né? O Moisés ia treinar de sunga, chegava no Bangu, uma moça bonita de sunga, sempre com aquele bug, né? Como a gente fala? Era um bugre. É o bug, né? Sem capota, de sunga. Ele falava que o carro dele era órfão, porque não tinha documento, então não tinha documento, não tinha, era órfão. Aí chegava, botava um calção, ia dar treino para a gente, levava tudo na brincadeira, que tinha uma referência muito grande, que era o Castor, né? O Castor também Sim, mas funcionava? Como é que era para você? Porque o Moisés brincava, mas respeitava, né? Porque ele tinha um momento de autoridade, todo mundo respeitava muito o Moisés. Mas era um zagueiro que não merecia ganhar Belfort Duarte, como bom zagueiro, mas dava certo. Mas o Bangu era um negócio assim engraçado, porque eu que sou assim mais metódico, virginiano, metódico pra caramba, sabe? Negócio com hora. E o Bangu era meio assim, sem horário, sabe? O treino começava às 17, o Marinho chegava às 17h15, 17h20. Não tinha, e todo mundo respeitava, né? Porque era o Marinho, era o ídolo. Mas era assim, tudo levado meio que... Como é que eu vou falar? Eu não gosto de falar lá Bangu, porque às vezes o pessoal fala lá Bangu é um negócio pejorativo, né? Mas era muita liberdade. Solto demais. Solto demais, exatamente. Extremamente, aquele negócio paternalista, né? Que o senhor Emil Pinheiro também, depois a gente provavelmente vai falar nisso. O Castor era aquele jeito dele, então todo mundo tinha liberdade. E o Castor tinha muita autoridade sobre o time? Muita. Não, opinião não. Não? Mas dava muita dura, né? É. Jogava mal, na segunda-feira ele chegava lá. Não, geralmente não era na segunda, geralmente era na terça. Jogava mal, ele ia cobrar. Sim, muito. Reunia numa sala. Ele era um investidor, né? Um patrocinador, talvez? Ele era o dono, mecenas, né? E eu nem vou falar que ele era um investidor, porque ele não tinha interesse em vender jogadores, né? Vou comprar para vender. Não é como é hoje, né? Vou comprar para ganhar dinheiro ali na frente. Não, o Castor comprava para fazer o Bangu campeão. Que era o time dele. Que era o time dele. Então... Tinha arma na mesa? Eu já vi. Arma na mesa e já vi várias vezes, né? Porque o Castor andava sempre com seguranças, né? Eram policiais e sempre com 2 maletas, né? Cada segurança tinha uma maleta. O que tinha dentro? Uma metralhadora e dinheiro. Então, quando a gente ganhava um jogo, ele já dava dinheiro assim, ele nem contava, né? Ele pegava e dava assim, toma. Então, o Marinho ganhava dinheiro do Castor, porque o Castor tinha o Marinho como um filho, né? Então,
privilegiado no bom sentido, né? O Castor amava o Marinho, então o Marinho... Ganhava o bicho, né? Por fora, não. Dava... Nem era bicho, era mais do que bicho, né? Era gratificação. Toma aí, Marinho, toma aí. Aí dava para o time todos, né? Para o time inteiro. Eu digo, nas duras nunca teve uma arma na mesa. Não, eu vi a arma na mesa lá quando nós estávamos concentrados, a gente começava na sexta-feira, o Castor chegava lá às vezes, porque sempre andava armado, né? O Castor sempre andava com o revólver na cintura ou na meia. Na meia ele tinha um revólver pequenininho, né? Bem pequeno. Então eu via, assim, em cima da mesa, via a arma, né? Você nem olhava muito para... Tem uma história no Bangu de alguém que estava encostado na trave durante... Marco Antônio. Você estava lá? Não, foi um ano antes de eu chegar. Acho que foi em 83. E eu cheguei em 84. O Marco Antônio estava deitado na trave lá, com o olho fechado assim. O Castor chegou, viu o Marco Antônio quase que dormindo, deu um tiro no poste. O Marco Antônio saiu numa correria, o pessoal contando. Acorda aí! Você teve episódio pessoal com o Castor? O Castor, assim, eu não sabia que ele sabia tudo que acontecia em Bangu, sabe? Quem que falava para ele, eu não faço a mínima ideia. Mas teve um jogo, Botafogo e Bangu e Náutico, em Moça Bonita. Bangu é o lugar mais quente do Rio, né? Tava um sol, mais de 40 graus, eu acho. Aí jogamos contra o Náutico, empatamos 0-0, eu acho. Eu não joguei nada. E o cabeça de área do Náutico, eu acho que foi o melhor jogador em campo. E eu tinha a obrigação ali, a função de fazer uma sombra em cima do cabeça de área. Aí nos reuniu, numa salinha pequena que ele reunia lá, e deu uma dura em todo mundo. E eu ficava sempre na última cadeira. Eu gosto sempre de ficar lá no fundo. Fiquei lá no fundo, na última cadeira, encostado assim. E você, Criciúma, para de sair com aquela que você está saindo aí, que eu estou sabendo, que esse negócio não tem fundo. Porque ontem tu não jogou. Tu estava morto em campo. Para todo mundo eu para trás assim, começaram a rir, né, cara? Começaram a rir, eu só baixei a cabeça assim. Eu estava saindo com uma pessoa e ele sabia, eu pensei que talvez ninguém soubesse, né? Não, ele sabia que... Então... E acabou ali o relacionamento. Acabou. E aí, então ele dava dura assim no meio de todo mundo, né? Falava o nome, citava o nome e você sentia a pressão que, bom, ele está sabendo de tudo e está cobrando e melhora para o próximo jogo, senão não sei o que acontece. E do Moisés? Qual é a mentira do Moisés que você não caiu? Que ele contava mentira, ele era pescador, né? Eu acreditava em tudo que o Moisés falava, né? Moisés, ele ia da praia, por isso que ele chegava de sul, ele ia da praia direto pro treino, né? Então, Moisés era um contador de história, mas cada dia era uma diferente, assim, né? Que não sei se ele viveu ou criava, né? E a gente vivia rindo. Moisés era aquele carioca típico, né? Totalmente despojado, sem pressão, fumava no treino, fumava, depois do treino fumava, antes do treino fumava, caminhava lentamente, sem pressa, sem pressão de vida. Não, o negócio... Você aprende também, né? Você vai aprendendo. Legal. E aí essa guinada para o Botafogo, que tinha o Emil também como patrono, como é que aconteceu isso? Como é que você foi parar no Botafogo? Existe uma história que talvez o Bocais saiba melhor do que eu, porque até hoje eu não sei a verdade mesmo, a verdade até hoje eu não sei. Tem gente que já me falou que tem certeza, porque presenciou conversas, que nós fomos trocados, eu, o Marinho e o Mauro Galvão, por $300 mil. Tem outras pessoas que falaram que não houve dinheiro, que houve apenas pontos de bicho. Pontos de bicho. Que negociaram pontos de bicho. O Castor pegou do Emil Pinheiro pontos de bicho na Barra, eu acho, ou outro bairro na Zona Oeste. Então, o pessoal fala que isso aí é fato. Agora, não se sabe quantos pontos de bicho, não se sabe se esses $300 mil é verdade ou não, mas tem gente que fala que não teve dólares, foi só negociação de ponto de bicho. Só o ponto de bicho. Sim. Que loucura. Que loucura. Eu queria saber
Quanto você valia, quanto né? eu valia, quanto de bicho eu valia. Né? E qual o lugar também, né? Qual o lugar Era mais também. valorizado. Até hoje eu não sei. Não sei se o Mauro Galvão tem informações Mais precisa, né? mais precisas que a minha. Vou falar com o Mauro amanhã. Falei com o Mauro ontem, hoje, e vou falar com o Mauro, vou estar com o Mauro amanhã. E vou perguntar para o Mauro, que eu tenho curiosidade para ver, porque eu quero saber se ele sabe. Não, né? e se algum de vocês valeu mais ponto de bicho que o outro. Não, o Mauro deve ter valido mais, porque o Mauro tinha a Copa do Mundo, né? Então valia mais pontos de bicho. Incomodou isso na época? Não, em absoluto. É. Não, em absoluto. Fiquei muito feliz. Trabalhei no Bangu, que era com bicheiro, extremamente honesto, pagava bem, mais do que a gente pensava em ganhar, e vim para o Botafogo, que também é um bicheiro, que também tem a maneira deles de trabalhar, né? É a palavra, é a liberdade, é o compromisso. Então, o salário nunca atrasou, né? Então, não tem nada que reclamar, não. Bem pelo contrário. Agradeço muito o Bangu, o Castor e o seu Mil Pinheiro. Os dois que estão lá em cima, eles sabem que nos ajudaram muito. Então, fala. Vai lá, vai. Vocês sabiam que era um dinheiro da contravenção. Isso incomodava? Não, porque nós não tínhamos um conhecimento profundo, real, de que forma vinha, de que forma... A gente sabia que era, lógico, que era contravenção, que era jogo do bicho. Mas eu, particularmente, não tinha um conhecimento que eu teria hoje, né? Entendeu como é que funciona o bicho, como é que... Saiu uma série agora aí que... Né? Saiu. O que tem por trás disso. Na época, nós não tínhamos conhecimento, nós não nos interessávamos por isso, e a coisa passava sem nada. Não constrangeu, até por falta de conhecimento, eu acho. E a gente é do Rio, né? Sim. Então a gente acompanha que a postura do Emil era diferente do Castor. Né? Essas duras que o Castor dava, acho que o Emil não chegava a dar. Não, o Emil nunca fez isso. Nunca chamou a atenção de ninguém, nunca reuniu para chamar a atenção do grupo ou de alguém em particular. E o Emil não fazia isso. O Emil deixava isso aí para o Espinosa, né? Para a comissão técnica. Mas o Emil não, bem diferente do Castor. O seu Emil não gostava de ser visto como um chefão. O Castor tinha aquela vaidoso, né? O Castor era advogado, inteligente, misturava inteligência com esperteza, com sabedoria, conhecimento. O seu Emil não. O seu Emil gostava de passar despercebido, assim, sabe? Quietinho, na dele, bem diferente. Eu tenho uma dúvida. O bicho que os jogadores recebiam e passaram a receber desde então tem a ver com o jogo do bicho? Tem relação o nome, o termo usado? Eu não sei corretamente, Carlos, mas tem alguma coisa a ver com o jogo do bicho. Eu já li sobre isso, mas não sei exatamente como. Mas dizem que tem. O Boccagi deve ter conhecimento. É uma premiação extra, né? Que Isso. vinha por fora, era um dinheiro que não fazia parte do salário, que eventualmente não era nem declarado. Nunca? Né? Nunca foi declarado. Nunca foi declarado. Isso geralmente se recebia sempre em cash, né? Não tinha bicho cheque. Já no vestiário, às vezes. Muitas vezes eles falavam que era o bicho molhado, né? Que estava saindo do chuveiro e o dinheiro já estava na tua mão. Como é que foi chegar no Botafogo, que você diz que era o clube que você amava, lá em Criciúma? Tem a história do 6-0 também, tem isso, né? Como é que foi esse encontro com a camisa do Botafogo? Foi indescritível, porque, com todo respeito, e respeito muito o Bangu, Botafogo, eu acho que é muito maior, né? Por sua tradição, por jogadores, por seleção brasileira, que seus jogadores representaram muito bem. Então, eu estava de férias em Santa Catarina e não estava sabendo da negociação, né? E aí recebi um telefonema, na época não tinha celular, recebi um telefonema de um comentarista esportivo, que ele era botafoguense, já não sai mais entre nós, Milioli Neto. E ele gostava muito de mim, ele me acompanhava a minha carreira quando eu tinha 17, 16 anos na base do Criciúma. Então, como ele fazia todos os jogos do Criciúma, nós fazíamos a preliminar. E ele assistia os jogos. Então, ele tinha um carinho muito grande por mim, então me acompanhava. Quando eu estava no América de Rio Preto, ele sempre queria saber como eu estava. Depois, eu fui para a Coreia, ele me acompanhava, como eu na Coreia, que o Bangu me emprestou, né? Aí ele me telefonou para minha casa e falou para minha irmã, o Paulinho está sendo negociado com o Botafogo.
Aí eu não estava em casa no momento. Cheguei, a minha irmã me deu a notícia, falei, olha, não estou sabendo, o Botafogo não me ligou até agora, nem o Bangu para me avisar. E aí, quando eu soube que concretizou mesmo, eu tive que vir embora da série, acho, uns 2, 3 dias antes do que era para se apresentar, né? Foi uma felicidade. Você aquela camisa, aquela estrela solitária, que é a coisa mais linda do mundo. Realizou um sonho. Que arrepia, sim. Realizei o sonho que a vida do futebol poderia me dar. Ele poderia ter acrescentado alguma coisa se eu tivesse colocado a camisa amarelinha por um jogo e mesmo não ficar na reserva. Isso seria mais realizado ainda. Mas não vestindo a camisa da seleção brasileira, mas ter jogado no Botafogo, conquistado o título pelo Botafogo e ter o carinho da torcida que o Botafogo tem por nós, eu realizei meu sonho de atleta profissional, não tenha dúvida. Vamos voltar nesse campeonato, então. Né? Vamos voltar nesse campeonato. O Botafogo ele ganhou de um time... O Botafogo era um timaço, né, nessa época. Era Mauro Galvão, Ricardo Cruz, Gotardo, Josimar. Só jogadorzaço, né? Maurício lá na frente, você... Carlos Alberto, Luizinho. Carlos Alberto Santos, né? Não. Mas o Flamengo também era um timaço, né? Era uma seleção. Era uma seleção, né? Jorginho, Aldair... Daquele time do Flamengo de 89 que fomos campeões contra o Flamengo, 5 foram campeões mundiais em 94. 5 anos. Jorginho, Aldair... Leonardo. Zinho. Não, Jorginho, Aldair, Leonardo, Zinho... Bebeto. Era um timaço. Eu me deu um branco aqui agora. O Leonardo tinha estava naquele jogo, também, não, o Leonardo pode... Lateral. Estava, né? Tava, exato. O Leonardo estava. Tinha o Zico, né? Tinha o Zico. Que saiu um pouquinho antes da gente fazer o gol. Pois é. Como é que foram aqueles duelos? Não, pelo tamanho do Zico, pela estatura do Zico, pela referência do Zico, pelo jogador, pela pessoa que ele é. Enfim, eu sou fã incondicional, é um dos meus grandes ídolos, né? Você jogou com ele no Japão, né? Jogamos um jogo juntos, porque fizeram uma seleção dos estrangeiros que viviam no Japão contra a seleção japonesa. Aí jogamos juntos. Tive o orgulho e o privilégio de jogar junto e dar uma assistência para ele. Ele fez 3 desse jogo. Então... O Alcindo também já era desse time, não? Não, o Alcindo chegou depois. O time do Zico um ano depois. Eu vim embora e o Alcindo ficou. Então, voltando ao Zico, por tudo que ele significa, eu gostaria de ter ganho, de ter feito o gol com o Zico em campo, né? Mas não deu. Ele saiu antes. Por causa do gol do título, que foi do Maurício. Isso. Né? O Zico, eu acho que saiu, sei lá, ele quase fez um gol na falta, né? Claro. E aí logo depois se lesionou. Isso, aí saiu e a gente fez o gol 10 minutos depois. Mas teve um jogo anterior nesse campeonato que eu lembro, isso eu lembro mesmo, eu vivenciei nisso, eu era moleque, tinha 15 anos, eu acho, que foi um 3-1 que virou 3-3, teve um gol contra do Gonçalves. Né? Eu lembro muito desse jogo, estava no Maracanã nesse dia. E foi um golaço, né? Foi um golaço. De cobertura. Eu lembro que o Zico falou alguma coisa e desde aquela época eu aprendi. Eu nunca mais fiz nem pelada jogando bola de bobeira. Ele falava... Ele falou alguma coisa para algum repórter que não se atrasa a bola para o goleiro na direção do gol. Vai atrasar, atrasa para o lado. Do lado. E aquilo ficou na minha cabeça, cara. E foi um jogaço. Mas foi uma bola pelo alto, né? Não foi pelo... por cima, não teve nem como o Zé Carlos... E ali era 3-1, virou 3-2 com esse gol. Ali virou 3-1. Virou 3-2 e aí depois teve o gol do Vitor. O Vitor fez o terceiro, né? Isso. Sim, o terceiro, um golaço. Que eu fiquei gritando pro Vitor o tempo todo, chuta, e o Vitor não chutava, não chutava. Isso, e aquela classe dele colocou lá. Você fez gol nesse jogo? Não. Foi o Gonçalves contra, o Vitor... Não tenho certeza, mas acho que foi um do Maurício, não foi? Eu confesso que eu não sei. Eu acho que foi do Maurício. Josimar, talvez? Não. Quem? Josimar? Não, o Josi não fez. Eu não lembro. Acho que foi do Maurício, eu acho. Agora, eu já conversei com o Espinosa e recentemente até com o Carlos Alberto Santos, e os dois falaram uma coisa que me chamou muita atenção, que os dois foram alertados para não virem para o Botafogo
naquela época, nos anos 80, que o Botafogo estava numa situação difícil, o campo de treinamento não era lá muito bom, lá em Marechal Hermes e tal. Isso chegou até você, essa informação? Não. E se chegasse, eu não ia nem dar ouvidos. Sim. Eu ia querer ir para o Botafogo de qualquer jeito, sabe? Porque o Botafogo realmente vivia um momento difícil, né? Sem títulos e uma estrutura Então, tinha frágil. o peso dos 21 anos? Tinha porque você era muito cobrado, né? Todos os jogadores, acho que passaram pelo Botafogo nesses 21 anos, acho que eles foram muito cobrados. E jogadores maravilhosos que mereciam ter sido campeões, né? Que tanto talento, Mendonça, foram a Copa do Mundo, Alemão. Mas tinha um peso assim. Quando eu falo, você me perguntou no início do programa, que eu falei que foi o apito final, que ali eu sabia que tinha tirado uma carga, não do meu ombro, o Mauro Galvão tirou do ombro dele, ou cada jogador tirou do seu próprio ombro. Não, eu acho que tirou uma carga da torcida, que aliviou a torcida de tanto sofrimento por tantos anos. Você acha que naquela época o jogador ele sofria mais pressão da torcida? Porque o treinamento não era nos CTs, né? Hoje em dia os CTs isolam muito, né, essa relação. Não, nós éramos muito cobrados, mas eu acho que hoje com as redes sociais, a liberdade de todas as pessoas ficou muito aberto, né? Você não pode falar nada hoje que o mundo todo sabe. Eu acho que os jogadores com essas redes sociais, eles ficaram muito expostos, né? Então, você sofrer essa pressão de todos os cantos, porque na época era a torcida, de forma geral, comissão técnica, o médico, o presidente, enfim, a imprensa. Você lia jornal? Comprava tudo, lia tudo, fotografia, porque eu gostava de guardar, tenho tudo guardado até hoje. Então, quando a gente ganhava, tinha as fotografias e as reportagens, eu ia na banca e comprava Jornal dos Esportes, Jornal do Brasil. Eu comprava tudo onde tinha fotografia. Eu tinha uma... Provavelmente é um pecado, eu acho, você ser muito vaidoso, né? Mas eu tinha uma vaidade para guardar para mim de recordação, né? Não, isso eu vou guardar. Então. Você já cobrou de algum jornalista uma crítica? Alguém que tenha falado algo esquisito não, no rádio? Não, só uma... Fiquei 10 anos sem falar com mais de 10, fiquei 11, 12 anos sem falar com um repórter aqui do Rio de Janeiro. Porque... Não era bocagem, não, né? Não, aconteceu assim, o seu Emil me chamou para ter uma reunião na casa dele. O seu Emil morava ali na Barra da Tijuca, ali na Avenida, como é que é? Avenida Atlântica ali. Fernambetiba? Fernambetiba. Atlântica aqui em Copacabana. Aí eu estava na mesa com ele. O repórter ligou para o seu Emil. Aí o seu Emil pegou o telefone, aquele telefone cheio de tecla, cheio de tecla. Fala, e falou o nome do repórter. Aí ele falou assim, seu Emil, aqui o Criciúma deu uma entrevista para mim hoje, está gravada, e ele fez críticas pesadas ao presidente lá, o cara é nosso presidente. Botafogo na época? O Altão lá, bem grisalho, bem alto, grisalho. Mauronei? Não. O Mauronei eu acho que veio depois. Não esqueci. Bem alto, grisalho, assim. E ele, Montenegro ou não? Não. Montenegro mais... Daqui a pouco eu me lembro. Ele era muito parecido com aquele antigo ministro do governo militar, do Mário Andreas. Ele tinha uma semelhança com o Mário Andreas. Na minha cabeça, eu achava parecido. O Criciúma deu uma entrevista para mim hoje, está aqui gravada, e ele fez muita crítica ao presidente, e foi crítica pesada. Eu quero perguntar para o senhor se eu devo botar no ar ou não. Por favor. Eita. Aí o senhor me contou, né? Estava na frente. Tinha feito? Não, mas Estava do lado dele. Não, estava assim, ó. O senhor tinha aquela mesa grandona dele, porque o apartamento dele era muito grande, então a sala era um escritório, mas enorme, né? Aí, assim, eu estava assim, não, como nós estamos assim, a distância era a mesma. Aí o senhor me falou, eu fiquei muito chateado, porque se eu dei a entrevista, é porque suponho que vai colocar no ar, né? Uhum. E aí, chegando no outro dia, eu fui falar com o repórter. Altemar Dutra de Cacilha. Exatamente, Altemar Dutra de Cacilha. Exatamente, que eu fiz crítica grandão, altão. Aí no outro dia eu fui falar com o repórter, né? Falei, poxa,
eu te dei entrevista, tu gravou, tu ligou para o seu Emílio. Eu não fiz isso. Eu estava na frente do seu Emílio ontem à noite, tu ligou, era 9h pouca da noite. Aí ele ficou sem graça. Aí eu fiquei 12 anos sem falar com ele. Aí ele foi fazer um jogo em Criciúma. Acho que foi Vasco e Criciúma. Aí eu encontrei com ele num restaurante depois do jogo. Aí nos falamos e tal, tudo bem. Já foi, né? Já foi. E até hoje nos falamos normal. Mas foi a única vez que eu fui questionar um repórter, porque eu achei que não foi legal. Até ele, como profissional, não devia ter feito isso, né? Eu acho. Eu queria voltar nesse jogo, aproveitando que estamos comemorando 35 anos, né? Na verdade, estamos não, né? Eles estão. Todos estamos. É um título marcante, né? É um título marcante. O que você lembra de histórias, de coisas que vocês vivenciaram ali, que não saiu dali? Sabe, de vestiário, de pós-jogo. Que histórias você lembra? Quando você lembra, pensa nessa história, nesse título? Dia, eu acordei, como é que foi até ali chegar o jogo? Eu nunca tomei café de manhã, né? Eu sempre acordava muito tarde e ficava um pouco no quarto, e aí descia só para o almoço. E também, acabava o almoço, eu já subia direto para o quarto. Eu não gostava de ficar nunca gostei... Me fazia mal, na verdade, me desgastava. Se eu acordasse cedo, ficasse no lobby... Tem muitos jogadores que fazem isso, que eles fazem isso porque são acostumados a fazer isso, sabe? Eles se sentem bem. E eu me desgastava muito se eu levantasse e ficasse ali no lobby, eu ficava ali fora do hotel. Não, eu tinha que estar no quarto... Focado. Relaxando, pensando e não querendo ver ninguém, não querendo escutar ninguém e tal. E naquela época... Hoje eu acho que mudou, parece que hoje é um jogador por quarto, eu acho. Naquela época era sempre 2, né? Você dividia com quem? Sempre com o Mauro Galvão. O Bangu já era assim, aí viemos juntos para o Botafogo e ficou assim. E então eu Você não tomava café? Não tomava café. Eu ia direto para o almoço, não conseguia. Depois só descia para fazer o lanche da tarde, 5 horas da tarde, para a gente sair para o estádio, para o Maracanã ou para outros estádios, né? Mas histórias... No ônibus, indo para o estádio. O pessoal gostava de uma batucada. Não, teve isso ou não? Não. Muito silêncio. Muito silêncio, assim. Tinha lugar marcado no ônibus? Botafogo é supersticioso. Tinha, porque tem jogadores que sempre estão sentando no mesmo lugar, aí o outro não vai sentar. Não, ali é do Carlos Alberto. Né? O Carlos Alberto senta ali, eu não vou sentar ali. Então, tinham sempre... Não tinha determinado, mas por uma questão de costume, todo mundo sentava no seu lugar, né? E quem era do fundão? Quem era a turma do fundão? Eu sempre fui um dos últimos bancos lá. Aí era Maurício, Josimar, que a resenha era mais... Era a galera do Batuque? Não, eles não batucavam, não era negócio de música, não tinha... Naquela época não era assim. Porque o Espinosa era supersticioso. Tinha sempre um restaurante, um refrigerante era sempre o mesmo, não tinha essa história? O Espinosa era mais... o banco era sempre o mesmo, do Espinosa era sempre o mesmo, ali na frente, né? Mas era silencioso o grupo para vir para o Maracanã, o trajeto, assim, sabe? Acho que era o peso da responsabilidade pelo tamanho do jogo, né? Pelo significado que teria, que tinha no momento. Então... Vocês já tinham aquela... A gente sempre sabe, né? A gente sempre sabe o momento que a gente está vivendo e a força que a gente tem. Vocês tinham essa noção? Eu, particularmente, tinha. Eu achava que nós seríamos campeões carioca naquele ano. Desde sempre, quando o time começou a não perder, não ganhou o clássico, mas não perdia, né? Teve um jogo muito importante, que eu acho, lá em Campos, que a gente ganhou de 1-0. Foi eu que fiz o gol, até. Aquele jogo foi fundamental para a gente ser campeão do turno, sabe? Eu achei aquele jogo assim que nós tínhamos que ganhar, e era muito difícil ganhar do americano lá em Campos, né? Muito difícil. E quando a gente ganhou aquele jogo, na minha mente, no meu sentimento, assim, pô, se a gente ganhou do americano aqui de 1-0 só, e o caminho está sendo trilhado de maneira legal, o homem lá em cima tá vendo bacana, sabe? Então,
E eu tinha uma certeza comigo que a gente seria campeão. Até pelo tempo, merecimento e energias. Sei lá, eu sou muito espiritualizado. Eu me considero uma pessoa espiritualizada. Eu acredito muito em energia, sabe? Então, eu acho que naquele ano as energias estavam tudo voltado. Você entrava com o pé direito no campo? Sempre. É. Isso é muito comum? Todo mundo faz isso? Eu acho que sim, cada um com as suas superstições, né? E geralmente eu estava com o pé direito e dava 3 pulos. Tum, tum, tum. Né? E de onde você tirou isso? Não sei, coisa de maluco. Você viu alguém fazendo ou não? Não vi não. Eu entrava e dava 3 pulos. Acho que deve ter. Eu já vi vários jogos fazer, aí, né? Sim, mas sempre tem com o pé direito. Sempre. É uma superstição, né? Então, o Collor te perguntou sobre a final, mas ao longo do campeonato vocês foram campeões invictos, né? E o Espinosa disse que nem no treino vocês podiam perder. Quando o titular estava perdendo, ele apitava pênaltis. É verdade? Isso é verdade. Ele deixava a gente ganhar o treino ou inventava alguma coisa para não perder, né? É aquela superstição, né? Também. Mas eu acho que o psicológico dele, se perder no treino o meu time titular, não vai ser legal no jogo domingo, né? Então, vou botar uma motivação, aí dava pênalti, dava uma falta, dava alguma coisa, ou não marcava uma falta que era para marcar. Então, o time titular sempre ganhava. E quando era rachão? Aí valia tudo. Aí valia tudo. Quem ganhasse ou perdesse, aí estava valendo. Não, aí não estava liberado. Cola vai lembrar o gol dele anulado. Flamengo e Botafogo. Último minuto. Eu lembro. Eu tenho uma opinião. Lembra, acabando, você jogou a bola pro gol e o juiz apitou na hora, né? Era então, eu vou dar 47, 48. Eu vou dar o meu depoimento de quem estava no ar. O Januário grita gol, o Januário de Oliveira. E o gol? E aí eu falo com ele, não foi gol. E ele continuou narrando. Ô, Paulinho Criciúma, tá? Eu falei, não foi gol, porque eu ouvi o apito. Hã? Eu ouvi o apito do árbitro. Você ouviu? Eu ouvi, eu estava no campo. Foi a única pessoa. Eu estava no campo e não ouvi. Mas você estava na disputa ali na... Eu tenho uma opinião muito minha sobre aquele lance, sabe? Eu acho que aquele apito que aparece na gravação não é o apito que era do juiz. É montado. Eu acho que é. Até hoje eu acho isso. É esquisito. Porque aparece só um apito nas filmagens, nos vídeos que tem. Só aparece um apito vazio na eternidade. Tá tudo sublime, tá coisa mais linda. De repente deve ter um apito lá. Pô, e o Maracanã tinha botado. Barulho de campo, barulho de nada, você não vê nada, só vê um apito, sabe? Tanto é que nós somos reclamar, foi o time todo em cima dele, sabe? Porque o Luiz Carlos Félix, ele errou porque o minuto final, o gol foi aos 47. Foi uma falta aqui no meio, na linha de meio campo, o Josimar bateu. Ele não devia ter deixado de bater a falta. 47. Se deixou bater, continua o lance. Continua o lance, sabe? E ele fala... Até participando de um programa, e eu discordei dele, ele ficou meio sem argumentos. Que ele fala que fizeram falta no Zé Carlos, mas o Zé Carlos, goleiro, bate no Zé Carlos, zagueiro. Eles bateram entre eles, ninguém do Botafogo disputou a bola. E o Luiz Carlos Félix falou que houve falta no Zé Carlos. Não houve falta. Eu falei isso para ele, num programa que fizeram aqui frente a frente. O pessoal da Globo tinha esse programa aí. Agora, poucos anos atrás. E aí ele não soube aí mostramos para ele no computador, olha aqui, ó. E ele ficou meio sem graça. Talvez uma desculpa, né? Hã? Talvez tenha sido uma desculpa para tentar justificar. Sim, ele devia ter deixado terminar o lance. Nunca vi, tem aquela frase, né? Nunca vi o juiz se consagrar depois dos acréscimos. Não existe isso. Então, ele deixou o lance seguir na hora. Pareceu aquele gol do Zico da Copa do Mundo, isso. né? E ele se declarou Flamengo ainda. Ele falou que era flamenguista. A torcida fica mais propensa a duvidar. Como é que é? Eu tenho uma curiosidade de torcedor, né? Como é que é você segurar, às vezes, a raiva, né, e o ímpeto que a gente tem, às vezes, como um ser humano normal, né? De um negócio que você sabe que não foi, ou que foi, e o juiz vem para você e diz não foi. Como esse lance, né? Como é que é segurar isso? Carlos,
Por isso que tem às vezes, expulsões, né? Porque tem jogador que não se controla, né? Mas vocês, todos nós já vivemos isso, né? A indignação de estar sendo, de alguma forma, prejudicado de maneira errada, e você tem razão. Então, né? E você tem que se controlar, porque tem uma autoridade em campo, que é o juiz. E tem um trabalho todo que você fez até ali chegar aquele momento. Isso. Então, tem que ter muita serenidade, muita calma para não... Você foi expulso alguma vez? Eu ia perguntar isso. Fui expulso 2 vezes, né, na minha carreira. Você lembra? Sim, uma em Maceió pelo Bangu e uma pelo América de Rio Preto contra o Guarani lá em Campinas. Merecia ser expulso? Em Campinas, o juiz era um de bigode, eu acho que faleceu agora há pouco tempo. Nunca esqueci da fisionomia dele. Ele deu um amarelo para o nosso jogador América. Aí eu falei para ele, pô, mas vai começar já? Ele falou, vai começar o quê? Eu quis insinuar o quê? Vai começar o quê? Ele imaginou que vai começar a roubar, né? Roubar, Então, ele me deu vermelho sem... De cara. De cara. Eu só falei isso. Então, falei, não. Só estava ensinando o quê? Botou para a rua assim. E outro foi um revide lá em Maceió, Bangu e CSA, eu acho. Sofri uma falta e revidei. Aí o juiz botou nós dois para a rua. Pelo Botafogo eu nunca fui expulso. Nunca fui expulso pelo Essa sua primeira foi tipo essa do Hulk, agora recente, né? Não falou nada. O Hulk, de fato ele não falou, né? Mas eu acho que ele foi muito impetuoso em peitar assim. Mas não sei se era motivo para a expulsão também. Eu acho que o juiz ali, eu acho que ele vulgarizou o cartão amarelo. Não precisava ter dado o primeiro, eu acho, sei lá. Hoje em dia, né, a gente já falou da tecnologia, né, das redes sociais, mas antigamente era mais difícil jogar bola porque as coisas não eram muito vistas, né? Então, acho que vocês apanhavam muito mais ou batiam muito mais do que hoje em dia, né? Hoje em dia tudo é filmado, tudo é gravado, né? Eu apanhei muito, né? Porque eu jogava de costa, zagueiros que chegavam batendo, né? Quem era o pior? Pô, tinha alguns, viu? Tinha alguns bocais, é difícil assim. Quem você pegou? Moser? Moser não batia tanto, né? O Moser chegava forte, mas não tinha maldade, né? Moser, Aldair. Eu joguei contra ele, né? Edinho, não? Edinho, no Fluminense, o time de que foi campeão em 84, né? Que era Romerito e Assis e Washington, e na zaga era do Ilho. Do Ilho chegava forte, não era maldoso, mas batia. Era do Ilho. Joguei contra alguns jogos também. Esse era não era uma moça, mas era o Ricardo Gomes, que era muito técnico, né? Jogou contra o Júnior Baiano, não? Não, ainda bem. Melhor assim. E quando vocês tomavam uma entrada, assim, você tomava uma entrada mais forte, assim, depois vinha um pedido de desculpa ou nada? Não se falava. Não se falava. Não se reclamava também muito, né? Apanhava. O Romário é um cara que fez a vida toda dele. Eu nunca vi o Romário reclamar de uma falta, sofria falta. O Romário fala pra caramba. O Romário gosta de falar, né? Não é crítica. Mas o Romário sofria falta e não reclamava. Levantava, saía, dava as costas. Tchau. Então... Você fez alguma falta pesada alguma vez? Que tenha se arrependido? Não lembro. Não lembro. Bom, revidou, né? Ele recebeu o cartão. Revidei. Estava no chão, os dois no chão, inclusive. Revidei no chão. Ele fez a falta, caímos nós dois. Tipo MMA. Agora, vamos lá. Pergunta que não quer calar. O Maurício empurrou o Leonardo? Não? O Leonardo foi parar dentro do gol por quê? Porque ele vinha em velocidade, passou direto do tempo de bola e... O Maurício diz que empurrou. O Maurício falou que empurrou. Então empurrou. Se o Maurício falou, né? Então eu não posso falar. Foi uma unha, né? Foi uma unha. Você estava onde no jogo? Atrás. Porque se o Zé Carlos rebate, o Leonardo já estava dentro do gol praticamente, o bate no poste, ela ia vir em mim, que eu estou logo atrás do Maurício. Então vamos lá, vamos detalhar isso. Você viu o lance? A bola veio da esquerda,
Você acompanhou o movimento lance do total, mas eu não vejo porque o Maurício está na sua frente. Está na minha frente. Então eu não vejo. Eu vejo que a bola vem, estou olhando para a bola e estou olhando o Maurício chegar, né? Então, mas eu não vi nada, só fui ver no outro dia, na televisão, né? E não teve repercussão na época, né? Depois que teve mais repercussões, né? Até hoje. O pessoal fala mais, depois veio o VAR, com a criação do VAR, o pessoal fala, se fosse hoje, não era gol e tal. Então a gente brinca que não empurrou, não empurrou, não. Isso é reclamação de flamenguista. Estou na frente com 2. Naquela hora, aí você já falou do apito, né? Veio o apito e aí terminou o jejum. Deu para comemorar ou o pensamento era esse? Pô, tiramos o peso das costas de todo mundo. Eu pensei isso. Foi mais um alívio? Foi um alívio. Foi um alívio, assim, eu não acredito que eu estou sendo campeão pelo Botafogo depois de 21 anos, que acabou. Né? Porque se pegar a foto, eu estou ajoelhado no meio campo. Quando o juiz coisa, eu sofro coisa e já vou e já me ajoelho e agradeço porque falei, puxa, acabou tudo, acabou a cobrança, acabou. Cara, um negócio inacreditável. Você não, né? Eu. Pô, não acredito que acabou. A gente foi campeão. Aí foi aquela, né? Choreiro e muito choro, muita emoção, muita comemoração, muita. Você fica meio perdido, sabe? Tem coisa que eu não lembro. Eu não lembro, tem coisas que eu não lembro. Uma das minhas camisas, a camisa do intervalo, eu vou e ponho lá no cantinho, dentro da rouparia, toda molhada, e botei lá num cantinho, atrás de umas bolsas ali, né? E aí, pro segundo tempo, a gente pegava outra, né? E aquela camisa do primeiro tempo sumiu. E nunca soube quem pegou. Quem pegou. E a do segundo tempo, você guardou? A segunda tempo está comigo até hoje. Ah, tá. Está comigo até hoje. Foi a sua maior emoção no futebol, isso? Foi. Foi o maior prazer, a maior emoção, a maior conquista, o maior significado de tudo que a minha carreira me proporcionou. Foi o título de 89, não tenho dúvida. Quanto a isso, não tenho dúvida. O tamanho está repercutindo até hoje. A importância, né? A importância. Você vai imaginar que depois de 35 anos, parece que foi ontem, mas são 35 anos. E a gente está aqui falando. E a gente está aqui falando sobre isso. Ontem participamos de uma festa, o Bocage estava junto, uma confraternização. E sobre os 35 anos, sábado, amanhã, vamos ter um outro encontro. Um novo encontro com mais de 100 pessoas, comemorar esse título novamente. Então, você vem lá de Santa Catarina, a convite para comemorar um título de 30 dias. Ninguém esquece, sabe? E é um negócio muito forte que está pulsando até hoje, né? Fica pulsando. Um negócio que não deixa a gente... Você fez amigos no futebol? Amigo no futebol? Acho que fiz, mas não é uma amizade assim muito forte, porque não moro perto. Não moramos perto. Mas tem pessoas que eu me dou muito que eu fiz no futebol. Tem o Helder, lá em Belém do Pará, que era um garoto da base, é um irmão. Né? Mauro Galvão é um irmão. Sim. E me dou muito bem com Carlos Alberto Gotardo, mas não tenho tanta convivência como eu tenho com o Mauro, com o Helder. E são as pessoas que, sim, que eu tenho carinho, a confiança. E o Marinho? Daquele grupo de 89, é um grupo assim extremamente decente, sérios, profissionais, família. Sim, não tinha... Tinha o Josimar, que era um pouquinho mais assim, mas enfim. O Josimar é bom, hein? Josimar, é mais assim. Mas assim. Às vezes não chegava no treino, tinha que procurar onde é que estava o Josimar. Todo grupo precisa de uma pessoa assim. O Josimar e o Maurício que eram mais assim, né? mais extrovertidos. O Maurício não era tanto de beber. O Josimar já era mais saído, assim, sabe? Você acha que você se dá bem se dividisse o quarto da concentração com o Josimar?
Eu acho que seria engraçado, sabia? Escutar o que ele ia falar, o telefone, o que ele ia ligar, para quem ele ia ligar, para quem ele ia receber telefonema no quarto, o que ele ia... Seria uma experiência legal. Quem ia converter quem? Não, eu ia converter o Josimar. Converter, não. Eu ia... Sim, converter, Influenciar. Influenciar. Eu seria influenciador dele, eu acho. Porque Josimar, menos. Menos liberdade. E você com o Mauro Galvão? Como é que era isso? Falávamos muito pouco. É? Eu ficava muitas vezes lendo, né? O Mauro é uma pessoa muito tranquila, né? Eu também sou de falar pouco. Aqui estou falando bastante, né? Pô, tem que diminuir aqui, estou falando bastante. E eu e o Mauro conversava muito pouco. Às vezes a gente conversava sobre o jogo, né? Como é que vai ser, como é que não vai ser, como é que o time não está bem, o time está bem. Então, nós fazíamos comentários, estava na televisão fazendo um comentário, mas não era de ficar falando, trocando conversas longas, não. Era um quarto animado, né? Era um quarto, o Mauro não era de ficar querendo conversar muito, eu também não. Então, estava resolvido. Estava resolvido, bem tranquilo. Então, o Marinho. O Marinho teve uma carreira que não foi muito bacana no final. O Marinho foi o jogador mais perfeito que eu tive a felicidade de jogar, de presenciar. O jogador mais perfeito. A qualidade, a versatilidade dos dribles com a perna direita, com a perna esquerda, driblava para o lado externo, para o lado interno, com a perna direita, com a perna esquerda. Você nunca sabia o que o Marinho ia fazer. O Marinho tinha uma impulsão fantástica. O Marinho cabeceava perfeito. O Marinho lançava bolas de 30, 40 metros, lá do meio campo. Se pegasse o ponteiro esquerdo lá do outro lado do centroavante entrando, o Marinho, a bola... Assim, era um jogador perfeito. Foi o jogador mais perfeito de funções do que o corpo humano pode proporcionar para um jogador de futebol. Para mim foi o Marinho. Porque eu convivi com o Marinho muito tempo. Você jogou com ele no Bangu? No Bangu, no América de Rio Preto e no Botafogo, sabe? E eu estou falando das funções do ser humano, né? De fundamentos. De fundamentos, exatamente. E outro jogador que é acima da média, disputou 2 Copas do Mundo, Mauro Galvão, né? Mauro Galvão. Sim. O futebol foi ingrato com o Marinho? Eu não sei se foi ingrato com o Marinho, se a vida foi ingrata com o Marinho, ou se o Marinho não valorizou a vida. Eu não vou dizer que o Marinho foi ingrato com a vida, mas o Marinho não valorizou a vida que ele deveria ter valorizado. Ele teve problemas, né? Assim, a questão do filho dele, que ele perdeu. Sim, aquilo foi mas ruim antes também, disso, Marinho, Boccaccio, o Marinho já era... Ele não se valorizava, sabe? O Marinho não tinha muito limites. O Marinho não tinha horário, não tinha tempo. Gostava de uma cervejinha. Então... Só que era uma coisa muito assim... Com muita frequência, sabe? Não tinha dia. No final de semana eu vou dar uma relaxada. Não, o Marinho era... Então, eu acho que o Marinho deixou de ir mais à frente numa Copa do Mundo. Sim. Porque acho que ele relaxou um pouco, assim. Poderia ter ido, né? Devia ter ido. E hoje? VAR. Quando o VAR foi lançado... Você não acha o futebol muito nervoso hoje em dia? Eu acho chato. Chato? Bastante nervoso. Eu acho chato. Tá estranho, sabe? Não sei. Quando o VAR foi lançado, foi confirmado, eu escrevi um texto lá no meu Facebook que eu era totalmente contra o VAR. E eu continuo sendo, sabe? Somos dois. Eu também sou. Dois? Somos Também? 3. Então somos 3. Eu sou totalmente contra o VAR. Acho que... A gente não estaria falando aqui do título do Botafogo se tivesse VAR na época. Sim. Mas eu acho que tem o lance, erro humano tem ele lance. faz parte. Sim, exatamente, faz parte para você. Futebol não pode se tornar um jogo de tênis, né? Onde é milimétrico, o que é fora, o que é dentro. Então, eu sou totalmente eu sou contra o VAR, sou contra o VAR. E as discussões? O Alberto Léo, né, ele dizia que o jogador de futebol perdeu o respeito pelo árbitro. E ele via isso como um divisor de água. Assim. Hoje, todo mundo peita o árbitro, xinga, contesta.
Hoje, o árbitro, quando sai de campo, a polícia precisa cercar. É um absurdo porque o jogador. Eu não entendo porque o jogador. Não sei se é questão de educação, não sei se é questão de quem os dirige não os cobrar e educá-los. Sim. Não sei, né? Eu não sei porque o jogador de futebol reclama tanto e por que ele peita tanto o juiz. Né? Ele se sente numa liberdade, né? Mesmo que o juiz não tenha apitado bem ou cometeu erros, o juiz é humano, né? Então não tem. O juiz, na verdade, ele nasceu para errar, né? Ele está ali para errar. Muito mais do que acertar. Exato, vai errar. E o jogador de futebol, ele eu não sei por quê, mas é muita liberdade, é muita falta de educação, muita falta de postura, de profissionalismo. Mas não para, né, Bocage? Não para. Todo jogo você vê isso. Né? Não muda de um jogo para o outro. Né? O futebol replica a sociedade? Sim, eu penso que sim. Ele está inserido na sociedade antes de entrar no campo de futebol. Então, ele está inserido no dia a dia da violência, da falta de respeito, da falta de educação. Né? Você vai a estádio? Não. Fui ontem, né? Botafogo, mas lá em Santa Catarina, não. Medo? Desconforto. Tem uma certa dificuldade hoje de trabalhar com muita gente. Quando tem muita gente. Não é fobia, mas eu sinto desconforto disso no estádio, sabe? Prefiro ficar em casa. Não assisto tanto jogos quanto deveria. Não assisto tantos jogos. Assisto muito NBA. E às vezes troco a NBA pelo futebol. Mas, assim, em estádio não consigo. Você chegou a namorar a questão aí de ser treinador, né? Desculpa. Eu fui treinador por 4 anos. Comecei de propósito. Eu quis ir para começar. Eu poderia ter começado nas categorias de base do Criciúma. Poderia ter começado assim, fazer uma carreira. Mas eu fui treinar o 4 de julho do Piauí, no interior do Piauí. Estado pobre, dificuldades materiais terríveis. Aí treinei o 4 de julho, depois treinei o Camaçari, o Barreiras, da Bahia, depois treinei o Camaçari, da Bahia, tive uma passagem pelo Internacional de Lages, Santa Catarina, 2 meses, 3 meses, e treinei o Criciúma por 52 dias. Aí, quando eu treinei o Criciúma, o time da minha cidade, onde eu fui formado, eu tive a grande decepção, que aí... Ali foi o pingo d'água, na verdade, sabe? Que eu já vinha pensando, já vinha analisando que não sei se eu levo o jeito para a coisa, sabe? E aí, quando eu fui treinar o Criciúma, eu falei, não, daqui eu não passo. Não, na ideia eu não vou mais atrás. Aí até recebi proposta para voltar para o Piauí, para treinar na Bahia, mas eu falei, não tenho condição psicológica para ser treinador, sabe? Não consigo... Sim, críticas, muita crítica. É a imprensa, é o torcedor, sabe, uma coisa muito injusta. Então, eu falei, eu não tenho paciência para isso. É mais difícil ser treinador? Eu acho. Ser treinador, eu não sei como é que eles conseguem, não, sabe? Porque eu tenho tantos amigos treinadores, porque são toda da minha geração, né? Aí, Cuca enfim, vários treinadores aí que a gente conhece. E falei, não sei como é que consegue ter tanta paciência para dar entrevista, para dar treinamento de manhã, de tarde, ter que ver assistir o adversário. Você não fica com a família, você perde o vínculo. Não é vínculo, você perde o contato diário com a família, porque você vive em outro mundo. Não, e faz tudo certinho e perde o jogo. Perde o jogo. Isso, planeja tudo certinho e sai a jogada, e dá treino, e físico, e viagem, e hotel, e avião. E aquela correria, eu falei, fica ali na beira do gramado sendo xingado, porque queira ou não queira, você fica escutando, sabe, Carlos? Fica escutando críticas, e ofensas, às vezes ofensa pessoal. Lá no Criciúma eu tenho ofensa pessoal. E era tão pessoal, mas tão pessoal, da minha vida particular, que eu olhei para trás, falei, vou olhar para trás, porque quem é que essa pessoa... Né? Eu sei que é da minha cidade, para um amigo meu, um conhecido meu, muito conhecido. Falei, poxa, não posso ser treinador, cara. Nasci um conhecido meu.
que é muito conhecido, está me xingando desse jeito da minha vida pessoal. Cara, eu não vou ter paciência mais nunca para ser treinador. E aí, ali foi... Não, tchau. Tem que ter uma estrutura... Tem que ter uma estrutura. Eu fico olhando, eu não sei como o cara consegue estar ali, cara. Esse cara foi teu amigo, de novo, né? Quem? Esse que te xingou. Nunca mais foi. Não, eu digo, mas nunca mais encontrei. Mas ele foi amigo no sentido de que, pô... Me ajudou. Me ajudou. Sim. A Te deu a direção. Sim, foi, ele me deu a direção. Não, Paulinho, é por aqui que você tem que ir, pô. Para com esse negócio aí. Amigo até o final. Mas, né? exatamente. Não, vou te ajudar, pô. Vou lá te xingar para você parar com esse negócio. Qual foi, a sacada então, foi boa. Qual foi o grande técnico que você teve? Que você guarda assim? Espinosa. Ah, Espinosa. Mas quem era muito bom taticamente, que enxergava o jogo de uma maneira que mudava o jogo no intervalo, era Enio Andrade. sim, claro. Era Enio Andrade. Muito. Primeiro campeão brasileiro, né? Invicto com o Inter Isso, exatamente. Depois foi campeão também com o Curitiba, né? também. Mas o Espinosa era muito carismático, né? Um amigo. Era um Moisés mais velho, né? Vamos dizer assim. Melhorado. Melhorado. Um Moisés mais sério. Mais melhorado. profissional. Exato. Esse foi muito legal. Uma experiência show. Quer falar da poesia ou da Coreia? Pois é, a Coreia. Como é que foi sua vida na Coreia? Muito difícil, Aprendeu coreano? muita masturbação e um sonho realizado e inesquecível e contribuiu muito para a minha formação como ser humano. Maravilhoso. Porque estava sozinho, não falava inglês, falava 3, 4, 5 palavras em inglês e não falava coreano. E depois resolvi voltar, fiquei 1 ano, eles vieram atrás para eu ficar mais 1 ano. O Castor falou: Paulinho, é você que sabe, é você que decide. Para mim é bom porque eu vou ganhar dinheiro, ele falou. Mas se você quiser ficar, você fica. Eu falei: não, doutor, eu vou voltar. Aí voltei mais 1 ano. Então, era para ter ficado mais, era para ter ficado 5, 6, 7 Tem anos. histórias que você lembra lá que você passou? Que você ficou muito tempo só lá. Sim. Mas tinha coisas engraçadas, curiosidades que aconteciam? lá? Tinha coisas sinceras, engraçadas. Culturas diferentes? Sim. Eu vi homens, mulher fumar na rua, homens dando tapa na mão da mulher para derrubar o cigarro sem conhecer. Sem conhecer. E a mulher, totalmente submissa, ela não falava, não dava resposta nenhuma, assim, sabe? Jogadores levando, meus colegas, levando tapa na cara, mas tapa dos 2 lados do rosto, não é tapinha, né? É tapa, assim, é de agressão. Por ter jogado mal, por ter feito uma jogada errada, por ter perdido um gol, por não ter marcado um jogador adversário bem. No vestiário eles apanhavam. Só não apanhava eu porque era estrangeiro, né? Então eles respeitavam que a outra... Aí não tinha... O jogador apanhava muito. Que isso? Sim, um negócio muito agressivo, assim. Pô, eu me sentia muito mal ver aquilo ali, né? Qualquer um de nós sentiria mal, né? É engraçado porque, assim, eu tenho muito pelos, assim, né? No peito, e eu andava de camiseta, às vezes camiseta sem manga. Regata. Aí eu ia no correio colocar carta, eu ia às vezes em direção à Embaixada do Brasil pegar os jornais, só que os jornais chegavam lá 21, 22 dias depois. Pô, eu lia tudo, né? E não tinha notícia nenhuma. Aí onde eu ia, às vezes repartições públicas, a mulheres, homens, sem a mínima maldade. Sem a mínima, eles pegavam o meu pelo na minha mão assim, ficavam passando a mão no meu peito, sabe? Por dentro da camiseta, porque aí o pelo aqui, né? E ficavam, porque eles são glabos, né? Eles não têm pelos. E aí, para eles, tanto pelo assim, né? Então você ficava envergonhado, ficava chateado que mulher fazia isso, mas sem a mínima malícia, né? E no vestiário também, não? Não, no vestiário não, porque já estava acostumado, né? Passei situações delicadas dentro de ônibus, dentro de vestiário, porque na Coreia do Sul, quando você chega na Coreia, a primeira coisa que eles vão descobrir de você e perguntar para você, ou dar uma maneira de saber, é a sua idade. Porque se você for mais novo, eles se tratam com... Você é um serviçal dele. E o vocabulário é diferente. Entendi na Coreia é araseyo, mas araseyo é para quem eu falo, para quem é mais velho que eu. Se for mais novo, eu falo ará. Ará, entendi.
tu não vai falar com uma pessoa que tem 1 ano mais velho que você? 1 ano mais velho, tu já não pode falar isso. Tu vai falar araceio. É respeito. Eu sou mais velho que você. Mas é uma sociedade tão vívida e nasce assim que jamais um mais novo vai falar ará para o mais velho. Sabe? Bom dia é 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕하십니까? Yeah. 감사합니다. 감사합니다. Obrigado. Eita, Você teve na coreano. Coreia? Tive 2 vezes. Na Eu Copa? passei por essa situação. Passou? Passei. Eu tenho uma foto com 12 crianças do meu lado que os pais pediram para fazer a foto, só porque eu estava sem camisa. Ó. Aí foi juntando, não acreditei, não estava entendendo. Quando eu vi todo mundo fazendo foto por causa do pelo, Por causa do pelo. aí eu pedi, eu tenho essa foto. Ó, que Fiz com a legal. minha máquina. Que legal. Eles passam a mão no rosto, passam a mão no braço. Isso, passa a mão no rosto, passa a mão no braço. Eu tinha barba também, né? Na época eu já tinha barba, no peito. Eu mostro para eles assim, né? Diferente. Curioso. E lá eu tive problema de relacionamento com... Não é de relacionamento, de ocasiões assim, porque teve uma vez que nós íamos num ônibus, nós fomos jogar, e estava voltando para Seul, e aí você fazia aquela botinha de esparadrapo, né? Para proteger. Aí eu pedi para um jogador, ele estava com a tesoura, eu pedi para o jogador para quando ele terminasse de cortar dele, passar para mim. Quando ele terminou, deu uma briga dentro do ônibus, o ônibus teve que parar. Quando ele terminou, ele me passou a coisa. E o mais velho queria. E veio pegar de mim. Eu disse, não. Eu tinha falado com ele, depois, quando acabasse, será eu. Eu disse, não, mas eu sou mais velho que você. Ele falou. E ele era mais velho que eu. Eu disse, mas não quero saber, agora é minha vez. Não, tu já vive na Coreia, tu já sabe o costume da Coreia. Tu tem que saber que eu sou mais velho e não adianta você pedir para ele. A hora que eu quiser a tesoura, tem que passar para mim. Eu disse, não. E aí ele levantou para me agredir, né? Eu chamei um palavrão, ele chamou um palavrão para mim, né? Palavrão em coreano a gente sabe, né? Chipalomá, que é Ezequiel, são tudo palavrões fortes, né? Ele chamou para mim, eu também chamei para ele é mais velho. Aí ele quis me agredir, eu levantei do banco, ele levantou do banco, aí parou o ônibus, aí o treinador vai lá, não sei o que, Rocha, mas tu sabe que aqui é costume. Eu falei, não, mas é questão de vez. Aí depois disso ali, aí eu entendi, né? Falei, deixa. Quem usou a tesoura primeiro? Eu. Não passei. Naquele dia não passei. Depois nunca mais pedi. Comprou uma. Vou comprar uma para não me aborrecer. Comprar uma. Depois nunca mais vi a tesoura antes do mais velho. Não, deixa que falei. Vamos falar da poesia. Você é o poeta do futebol. Isso aí não. Falam, não é? Não, isso aí não. Tem essa história. É mais fácil escrever com os pés ou com as mãos? Com as mãos. Boa pergunta. Bonita pergunta. Inteligente pergunta. Com a mão é mais fácil. Com o pé tem adversários, né? Com as mãos, o único adversário sou eu mesmo. Então é mais fácil com a mão. O que te inspira a escrever? Qualquer coisa que me toque o coração ou me toque os olhos, me sensibiliza, e aí é fácil de você fazer um texto legal, com calma, principalmente se tiver uma taça de vinho, né? Ou uma garrafa de vinho, aí fica mais fácil. Madrugada é bom para escrever de madrugada, legal. Você já escrevia quando era jogador? Sim, sim, desde sempre. Tem uma frase sua: ser Botafogo é provar o amar de um único gosto, é paladar diferenciado. Botafogo. Esse paladar te dá saudade? Muitas. Ontem eu fui ver o jogo do Botafogo, antes de ontem, contra o Atlético Paranaense. Dá muita saudade. Às vezes você sonha que está jogando. Eu sonho muito que estou jogando, muito. Sim, em lances, né? Quando você acorda, nossa, eu estava sonhando que estava jogando com essa idade, estou com 62 já. Mas dá muita saudade. Muita saudade das viagens, eu tenho muita saudade da concentração. Eu adorava a concentração, sabe? Jogador de futebol hoje tem muitos que não gostam, né? Eu até entendo também, respeito, mas eu adorava concentrar. E nós tínhamos o Hotel Monza,
O Emil, a gente quando estava na sexta, no sábado, né? Um dia antes. Eu ia na sexta, porque eu era solteiro. Pô, café, jantar, não se preocupava com café, jantar. Até na quinta eu concentrava. Eu ia sozinho para lá, levava uns livros, um livro, e ficava lá dormindo no ar-condicionado, tranquilo, né? O senhor me liberava. Então eu adorava a concentração. A concentração para mim era um... Poxa, para mim era um prêmio. Nossa senhora, vou estar ali. Não, para mim eu adorava a concentração. Escolher parar, decidir parar, é difícil? É muito difícil. E eu não parei, eu fui parando, porque eu estava no México e perdi meu pai. Aí falei, vou ficar. A minha mãe morava sozinha com meu pai, meus irmãos moravam tudo fora de Criciúma. Aí eu pensei, eu vou ficar esses meses com a minha mãe e no ano que vem eu volto a jogar. Só que eu estava com 35 anos. Aí, Carlos Boccagi, eu pensei, pô, eu ainda vou jogar um time grande, né? Aí apareceu times pequenos, time médio, pequeno, médio. Aí eu falei, meu, time grande não está aparecendo, eu vou parar por aqui, porque se for para time assim, eu vou passar dificuldade para receber. Então, eu falei, não, vou parar. Até o Americano de Campos fez um convite para mim jogar em 97. Aí não deu certo, falei, não, vou parar, melhor parar. Nos seus sonhos, você faz o gol no Flamengo? Não. O árbitro apita antes e você acorda? E o pesadelo faz você acordar. Mas eu sonho com aquela bola na trave, eu sonho. Sabe? Eu sonho, assim, acordado também, né? Pô, aquela bola poderia ter entrado, né? Mas poderia ter entrado. Teve festa depois do título? Teve, mas eu cometi um erro, eu acho, eu me arrependo disso. As pessoas têm medo da palavra arrepender, né? Mas eu não. Eu peguei um voo, no outro dia, o primeiro voo que tinha para Florianópolis, eu fui embora para Florianópolis. Sabe? E eu devia ter ficado aqui no Rio 2 dias para curtir a festa do Botafogo aqui. E eu queria ir para casa para ver meus pais, meus irmãos, meus irmãos, campeão, com a faixa do título. Eu falei, poxa, vou embora. Mas aí eu fui e fiz a festa lá em Florianópolis e Criciúma, mas eu poderia ter ficado aqui no Rio mais 2 dias, 3 dias para curtir. Mas aí depois do jogo a gente foi para Pipa. Não, foi para Pipa, não. Que estava reservado. Ali em São Conrado? Não. Botafogo tinha o Pipos é no Leblon, né? Leblon. Mas o Botafogo tinha reservado uma casa noturna e fomos todos para lá. Tudo para essa casa noturna. Mas só que eu não lembro onde era. Eu não fui, com certeza. Não fosse? Eu não. Ninguém me chamou. Mas tinha gente da imprensa lá. O fato é que você não comemorou, mas está há 35 anos comemorando. É verdade. Comemoro diariamente. Porque está sempre falando do Botafogo, está sempre vendo alguma coisa do Botafogo nas redes sociais, sempre contando um torcedor do Botafogo. Então, é 35 anos de comemoração. De paladar. E gosto. Gosto. Você teria jogado no Flamengo? Sem problema. Não teria problema nenhum. Eu tive para ir para o Fluminense um momento, que eles queriam trocar o Tato e outro jogador. Nós estávamos concentrados lá na sede da CBF, em Teresópolis. Aí surgiu, o Fluminense estava interessado. Mas aí não evoluiu também. Eu nem participei das conversações. Quem estava conversando é o seu Emil com eles, né? Mas naquele momento eu não iria. Se eu me perguntasse, você quer ir para o Fluminense? Eu assim, não, eu não. Isso 89, 90? Foi em 90, final de 89. Porque em 90 nós não fomos para Teresópolis, na CBF, lá na Granja Comarina, nós não fomos em 90, nós fomos em 89. E o negócio não fechou porque não tinha ponto de bicho envolvido. Provavelmente. Seria mais fácil. Foi? Foi. Pô, foi bom? Foi maravilhoso, poxa. Não valeu a pena? Valeu muito a pena. Fala, craque. Não, fala craque, cara. Que prazer estar aqui, que prazer participar dessa conversa. Imagina. Espero que
tenha sido bom. Tem que registrar, agradecer ao Gustavo pela força de trazer você aqui. O Gustavo é um irmão flamenguista, mas nunca misturou, nunca fez uma piada das vitórias do Flamengo em cima do Botafogo. E então, Gustavo é um amigão, amicíssimo meu, assim. Toda vez que eu venho ao Rio, a gente se encontra, sai, almoça, e, enfim. Obrigado, Gustavo, de coração. Valeu a pena. Obrigado a vocês. Valeu. Também, obrigado.